Peguei meu colega de quarto roubando minhas coisas e agora não sei como lidar com isso. Eu nunca imaginei que alguém que dividia o teto comigo seria capaz de me trair desse jeito. A gente se dava bem, dividia pizza, rachava o aluguel, até falava da vida amorosa um do outro. Mas depois que comecei a notar uns sumiços esquisitos, resolvi prestar mais atenção e descobri algo que me virou do avesso. Preciso de conselhos porque, sinceramente, tô entre chamar a polícia ou simplesmente sumir desse lugar. Fala, galera. É a primeira vez que posto aqui e ainda tô meio tremendo de raiva e frustração. Então, se eu escrever meio embolado, foi mal, preciso desabafar e ouvir de pessoas de fora porque a minha cabeça tá uma bagunça. Tenho 27 anos, moro em São Paulo, e divido apartamento com um cara chamado Diego faz quase um ano. A gente se conheceu por um grupo de Facebook de aluguel de quartos, trocamos ideia, ele parecia gente boa. Tinha uma vibe tranquila, designer gráfico freelancer, parecia um pouco desorganizado mas, sei lá, quem não é hoje em dia? No começo foi de boa. Ele era meio na dele, mas pagava o aluguel em dia, lavava a louça quando eu reclamava, RS, e a gente até chegou a tomar umas cervejas juntos vendo o jogo do Palmeiras. Eu trabalho em home office, na área de TI, então fico bastante em casa. O Diego passava uns dias fora às vezes, dizia que ia para casa da namorada ou para casa da mãe dele. Só que, há uns 2 meses, comecei a notar umas coisas meio estranhas. Primeiro foi um carregador portátil que sumiu. Eu achei que tinha deixado no coworking, deixei quieto. Depois, um perfume meu, que nem uso tanto, evaporou. Mas o estupim mesmo foi quando fui procurar um fone Bluetooth que ganhei no meu aniversário. Nada. Sumiu. Comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. A primeira reação foi pensar, será que tô ficando maluco? Tipo, será que eu perdi, deixei em algum lugar e não lembro? Mas comecei a anotar as coisas. Literalmente. Fiz uma notinha no celular com o que eu usava, onde deixava, e comecei a reparar mais nos detalhes. Chave no mesmo lugar, tênis sempre emparelhado, carteira contada. Meio paranoico, confesso, mas a sensação de que algo estava errado era mais forte que o medo de parecer doido. Um dia, Diego viajou para passar o fim de semana com a namorada, e eu resolvi dar uma olhada rápida no quarto dele. Não entrei arrombando nada, juro, mas a porta dele estava só encostada. Entrei, cara, e meu perfume estava lá. Em cima da cômoda dele, como se fosse dele desde sempre. O mesmo frasco, com o mesmo arranhão na tampa. Eu congelei. Fiquei olhando aquilo com um nó no estômago. Aí comecei a abrir umas gavetas. Achei o carregador portátil. Tinha até uma etiquetinha colada que eu mesmo tinha colocado com meu nome, sou desses. Sabe aquela sensação de choque e raiva ao mesmo tempo? Tipo, você confia numa pessoa para dividir o espaço mais íntimo possível, sua casa, e ela simplesmente começa a roubar suas coisas? Voltei pro meu quarto sem fazer barulho, sentei na cama e fiquei encarando a parede. Uns bons 30 minutos. Coração batendo na garganta. Eu não sabia o que fazer. Confrontar? Esperar ele voltar? Chamar a polícia? Conversar com o dono do AP? Ligar para a mãe dele? Parte de mim queria explodir, outra parte queria fingir que não vi nada e começar a procurar outro lugar para morar. Mas o que me segurou foi o seguinte pensamento: por quê? Tipo, por que ele faria isso? A gente sempre dividiu tudo de forma justa. Ele já pediu meu shampoo emprestado, minha tomada, meu micro-ondas. Eu nunca neguei. Que tipo de pessoa rouba coisas pequenas assim, em silêncio? Ele tá passando necessidade? Ele tem problema com compulsão? Ou ele simplesmente é um canalha? No domingo à noite, ele voltou. Eu já tinha colocado uma câmera escondida no meu quarto. Sim, eu fui esse cara. É uma dessas baratinhas que comprei no Mercado Livre, parece um carregador de tomada, mas grava tudo. E não deu outra. Na terça-feira seguinte, ele entrou no meu quarto enquanto eu estava no mercado. A gravação mostrou ele abrindo minha gaveta, pegando um relógio antigo que eu nem uso mais, e enfiando no bolso.
Depois saiu como se nada tivesse acontecido. Acho que foi ali que a ficha caiu de vez. Não era distração minha. Não era um mal-entendido. O cara tava realmente me roubando. De forma fria, calculada. E, mano, isso me destruiu por dentro de um jeito que eu nem sei explicar. Agora tô aqui, escrevendo esse post, olhando pro quarto dele que fica do outro lado do corredor, e tentando decidir o que fazer. Já pensei em colocar tudo que ele pegou de volta no meu quarto sem dizer nada, só pra ver se ele nota. Já pensei em jogar tudo na cara dele, gravar a conversa e expor ele na internet. Já pensei em simplesmente sair desse AP e deixar ele se virar. Não sei se sou trouxa por ainda pensar em conversar com ele. Parte de mim ainda quer entender. Mas, porra, será que ele merece isso? Depois de tudo? Preciso muito de uma luz. O que vocês fariam no meu lugar? Li e reli meu próprio post depois de escrever, e parece que quanto mais eu pensava, mais surreal tudo parecia. Me sentia como um personagem secundário de um episódio ruim de Black Mirror, daqueles que ninguém leva a sério. Só que era minha vida. No dia seguinte, fui trabalhar do mesmo jeito, tentando manter a compostura. Mas estava difícil fingir normalidade. Cada vez que escutava o barulho da porta do quarto dele abrindo ou o som da voz dele no corredor, meu estômago virava. E o pior é que o Diego continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Ainda me ofereceu um pedaço do pão de queijo que ele trouxe da padaria. Eu quase perguntei se ele tinha comprado com o dinheiro do meu relógio. Mas não falei nada. Ainda. Pensei em contar para alguém, mas, contar o quê, exatamente? Meu colega de quarto tá pegando minhas coisas sem pedir? Ia soar como um chilique, como se eu estivesse exagerando. Mas eu tinha provas. Vídeo, fotos, lista de coisas sumidas. Só que mesmo com tudo isso, a dúvida me corroía. Será que eu estava sendo mesquinho? Eram objetos, no fim das contas. Nada de extremo valor financeiro. Mas porra, o valor emocional era real. E mais do que isso, era confiança. Lá pela quarta-feira, eu estava mexendo nas minhas coisas e percebi que uma camisa preta da Adidas tinha sumido. Uma que eu gostava de usar para a academia. Tava convicto de que tinha lavado e guardado. Fui na lavanderia, revirei o varal, nada. Bateu aquela sensação de impotência e vergonha por estar sendo roubado dentro da minha própria casa. Decidi que precisava de mais provas, respostas, um plano. Liguei para um amigo meu, o Renato, que é meio nerd da tecnologia e já tinha me ajudado a instalar câmera em casa quando roubaram o portão do prédio. Expliquei a situação meio por cima e ele, sem nem piscar, falou: Cara, põe uma segunda câmera no corredor. E grava áudio também. Pega tudo. Depois você vê o que faz. E eu fiz isso. No dia seguinte, Diego saiu à tarde, e eu instalei a câmera no canto alto da sala, atrás da cortina, apontada pro corredor. Disfarçada. Liguei o modo gravação contínua. Na sexta-feira, chegou o que talvez tenha sido a gota d'água. Fui trabalhar fora de casa, em um café perto de casa. Quando voltei, percebi que meu notebook estava num ângulo diferente na mesa. Sutil. Quase imperceptível. Mas quem é detalhista com seus gadgets sabe quando algo foi mexido. Liguei o computador e revisei o histórico de acesso, 2 arquivos recentes abertos que eu não lembrava de abrir. Um deles era minha planilha de finanças pessoais. O outro, um texto que eu estava escrevendo sobre a minha infância para um projeto pessoal. Ali, eu quase chorei. De raiva. De impotência. De vergonha. Não era mais só coisa roubada. Era invasão de privacidade. Aquilo foi o estupim. Passei o fim de semana inteiro digerindo tudo. Assisti aos vídeos, inclusive a parte em que ele claramente entra no meu quarto de novo e mexe na minha gaveta de meias. Me senti invadido de um jeito tão íntimo que nem sei explicar. Como se minha vida tivesse sido tocada por alguém que não tinha o menor direito. Então comecei a montar um dossiê. Pasta com prints, vídeos, lista de objetos, datas e horários.
Fiz backup em 2 lugares, um pendrive e na nuvem. Não que eu fosse processar o cara, ainda. Mas eu precisava estar pronto. Na segunda-feira, tomei coragem e resolvi confrontar ele. Esperei ele sair do banho, sentado na sala com a TV desligada. Ele veio com aquela cara de quem vai comentar o clima. Tá um calor hoje, né, véi? Eu respirei fundo e mandei seco. Diego, preciso conversar com você. Senta aí. Ele estranhou o tom, mas sentou. Tava de camiseta e bermuda, mexendo no celular. Fala, mano. Peguei o controle da TV e coloquei o vídeo da câmera. Dei play. Apareceu ele entrando no meu quarto, mexendo na gaveta, pegando o relógio. Pausei depois de 20 segundos e olhei para ele. Ele ficou mudo. Por uns 10 segundos, só o som da rua no fundo. A respiração dele ficou pesada. Ele olhou para mim, depois pro vídeo, e soltou um caralho. Você quer me explicar o que tá acontecendo? Perguntei, sem alterar a voz. Ele ficou pálido. Abaixou a cabeça. E aí, começou a chorar. Mas não um choro dramático de novela. Era aquele choro silencioso, meio seco, tipo de quem sabe que fez merda e não tem desculpa. Mano, me desculpa, eu juro, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Essa foi a resposta dele. Como assim não sabe? Você me roubou. Você invadiu meu quarto. Mexeu nas minhas coisas. Isso é roubo, cara. Você entende isso? Ele começou a falar um monte de coisa embolada. Que estava passando por problemas, que não queria me prejudicar, que não tinha coragem de me pedir ajuda, que sentia vergonha. Que estava endividado, sem conseguir pagar o plano de saúde da mãe, que achava que ia devolver depois. Devolver depois. Como se fosse um empréstimo não autorizado. Eu ouvi tudo. Sem interromper. Mas dentro de mim, a raiva misturada com decepção já tinha feito um buraco difícil de fechar. Quando ele terminou, falei. Olha, Diego. Eu não sei o que você espera de mim agora. Porque, sinceramente, isso aqui acabou. Não dá pra confiar mais em você. Você destruiu isso sozinho. Ele só acenou com a cabeça, limpando o rosto com a camiseta. Você vai sair do AP. Não sei como vai fazer, mas quero que esteja fora até o fim do mês. Pode levar o que é seu. O que é meu, eu vou conferir um por um. Se faltar alguma coisa, eu levo esse vídeo pra polícia. Ele não discutiu. Nem tentou se justificar mais. Só disse um tá certo baixinho e entrou no quarto dele. Fiquei na sala uns bons minutos olhando pro chão. Pensando em como tudo tinha chegado nesse ponto. E como, mesmo depois de toda a raiva, ainda tinha uma parte de mim que sentia pena. E essa pena me dava mais raiva ainda. Os dias seguintes foram estranhos. A vibe da casa virou um cemitério. Aquele silêncio desconfortável, pesado, que parece que te empurra contra a parede. Eu acordava e ouvia ele andando pela casa devagar, como se estivesse tentando não fazer barulho. Ele começou a evitar a cozinha quando eu estava nela, trancava o quarto sempre, e parou até de colocar roupa para lavar. Sinceramente, eu não queria olhar na cara dele. Não porque eu odiava ele, mas porque, de certo modo, eu odiava o que ele me obrigou a sentir. Era como se aquele espaço que antes era meu refúgio, meu cantinho seguro, tivesse virado uma zona de guerra emocional. Dormir ficou difícil. Comer, meio sem gosto. Até os vídeos de YouTube que eu usava para distrair a mente começaram a irritar. Teve um momento específico que me quebrou por dentro. Entrei na lavanderia e vi minha camisa preta, aquela que eu achei que ele tinha roubado, estendida no varal. Ele deve ter lavado e posto ali, sem dizer nada. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Como se devolver escondido apagasse o fato de que ele entrou no meu quarto e pegou. Na sexta-feira daquela semana, recebi um áudio dele, mesmo a gente morando juntos. 30 segundos, voz baixa, meio chorosa. Ele dizia que ia começar a procurar outro lugar para morar, que não queria causar mais desconforto. Pedia desculpas de novo.
Dizia que ia sair até antes do fim do mês, se conseguisse. Respondi com um simples ok. E bloqueei. Foi a primeira vez na vida que bloqueei alguém pessoalmente próximo. Não por raiva cega, mas por esgotamento. Eu não queria mais ter que decifrar o que era verdade e o que era manipulação. Eu só queria paz. Comecei a trancar meu quarto com uma chave sempre que saía, mesmo que fosse só para tomar banho. Mudei senhas, tirei objetos de valor do apartamento, e já comecei a olhar outras opções de moradia. A ideia de dividir apartamento com alguém de novo? Zero. Nunca mais. Pelo menos não tão cedo. Conversei com o dono do apartamento, expliquei o básico da situação, e ele até foi compreensivo. Disse que já tinha ouvido umas histórias estranhas sobre o Diego antes, mas nunca tinha imaginado algo assim. Me deixou decidir se queria manter o contrato e alugar o quarto para outro, mas eu disse que queria sair. Ele entendeu. Nisso tudo, comecei a reparar em uma coisa curiosa: as pessoas ao redor, colegas de trabalho, amigos mais próximos, notaram que eu estava diferente. Menos paciente, menos presente. Um colega do trampo até me perguntou se eu estava doente. E eu me dei conta de que, mesmo quando você tenta deixar uma situação contida, ela vaza. Te contamina. Vira sombra. Uma noite, depois de uma reunião particularmente estressante, fui tomar uma cerveja sozinho num bar aqui perto. Sentei num canto, fone no ouvido, playlist triste, e fiquei ali, encarando a garrafa. Me perguntei em que momento minha vida tinha dado essa curva. E aí me peguei pensando: será que eu fui ingênuo demais? Trouxa? Será que meu erro foi confiar em alguém tão rápido? Ou será que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um? Porque a verdade é que eu me esforcei para ser um bom colega de AP. Dividia tudo com justiça, ajudava nas contas, dava espaço, respeitava o horário de silêncio. Mas nada disso brindou minha confiança. E isso, mano, dói mais do que o roubo em si. Uns dias depois, encontrei com o Renato, aquele meu amigo tech. Falei para ele como tinha sido o confronto, como o Diego reagiu, e ele ficou meio chocado, mas também disse uma coisa que não sai da minha cabeça até hoje. Velho, você ainda teve a decência de ouvir o cara. Eu já teria colocado ele pra fora com as calças na mão. Isso mostra quem você é. Só que o problema é, eu não sei mais quem eu sou, depois disso tudo. Sério. Esse episódio me abalou mais do que eu esperava. Não pelo que foi tirado de mim fisicamente, mas pelo que foi arrancado emocionalmente. A sensação de invasão, de traição dentro de casa, isso te muda. E por mais que ele vá embora, e ele vai, até já começou a empacotar as coisas, esse sentimento vai ficar. Pelo menos por um tempo. Fico me perguntando se um dia vou conseguir confiar em alguém de novo dentro da minha casa. Ou se vou ser aquele cara que tranca a gaveta, coloca a senha até na geladeira e dorme com um olho aberto. Eu não quero ser assim. Mas também não quero passar por isso de novo. A parte mais louca é que, mesmo depois de tudo, tem um pedaço de mim que ainda torce para ele melhorar. Para ele se encontrar. Sei lá, que ele entenda o que fez, que não repita isso com mais ninguém. Porque, no fundo, ele parecia um cara bom. Só, perdido. Mas, ao mesmo tempo, sei que não é meu papel salvar ninguém. Meu papel é cuidar de mim. E, pela primeira vez em muito tempo, isso vai ser minha prioridade. Daqui uma semana ele sai. E aí, talvez, eu comece a respirar de novo. A semana da saída do Diego chegou como um alívio. Mas também com uma ansiedade esquisita. Eu ficava revendo mentalmente a cena dele indo embora. Tentava imaginar como seria o último dia, se haveria alguma fala final, uma briga, um pedido de desculpas definitivo, ou se ele simplesmente sumiria com uma mochila nas costas, sem olhar para trás. Na terça-feira à noite, ele me mandou uma última mensagem, dessa vez, do número da irmã, porque eu ainda mantinha o dele bloqueado. Dizia que ia sair no sábado de manhã e pedia, com um tom quase formal, para eu verificar o quarto antes, para garantir que ele não deixaria nada para trás. Respondi com um seco ok de novo, e combinei com ele um horário.
Na sexta, cheguei do trabalho mais cedo e vi que ele já estava encaixotando as coisas dele. Tinha uma pilha de roupas dobradas no chão, livros, caixas de sapato, um saco com eletrônicos e cabos. Eu não quis ficar ali observando. Fui direto para o meu quarto, mas antes de fechar a porta, ele me chamou. Lucas! Respirei fundo, me virei devagar. Ele estava parado na porta do quarto dele, com uma camiseta amassada e um olhar cansado, como se não dormisse fazia dias. Eu sei que você provavelmente não quer ouvir mais nada de mim, mas eu queria agradecer por não ter me destruído. Você podia ter ferrado minha vida e não o fez. Eu merecia, mas você foi melhor do que eu. Eu fiquei mudo. Tive vontade de falar alguma coisa, talvez um tá tudo certo, talvez um espero que aprenda, talvez só um vai com Deus. Mas nada saiu. Só acenei com a cabeça e fechei a porta. No sábado, ele saiu mesmo. Carregou tudo em 2 táxis, um de manhã, outro perto do meio-dia. Não bateu a porta, não se despediu. Só foi. Quando ele finalmente se foi, fiquei sentado no sofá por uns 20 minutos, sozinho, encarando o corredor vazio. O silêncio agora era outro. Ainda pesado, mas mais puro. Como se a casa tivesse exalado um suspiro de alívio junto comigo. Decidi fazer uma faxina. Daquelas que limpam a alma junto. Coloquei música alta, tirei pó de tudo, lavei até atrás da geladeira. Quando entrei no quarto dele, já vazio, senti uma tristeza estranha. Não por ele, mas pelo que aquilo tudo representava. Uma amizade que começou com piadas e cervejas, e terminou com câmeras escondidas e caixas lacradas. No canto do armário, encontrei uma caixa pequena com algumas coisas que eram minhas. Meias que tinham sumido, uma carteira velha, e, pasmem, um chaveiro do meu pai, que eu achava que tinha perdido anos atrás. Aquilo me desarmou. Sentei no chão e chorei. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, chorei de verdade. Porque a dor que estava guardada em camadas finalmente encontrou uma rachadura para sair. Na semana seguinte, comecei o processo de mudança. Encontrei um kitnet numa rua tranquila, meio afastada, pequeno mas meu. Sem divisões. Sem precisar trancar gaveta. E aí uma coisa engraçada aconteceu, comecei a dormir melhor. Sentir fome de novo. Voltar a ouvir música enquanto cozinhava. Aos poucos, fui reconstruindo a versão de mim que existia antes de tudo isso. Só que diferente. Mais atento. Mais maduro. Um pouco mais cético, sim. Mas, ainda assim, vivo. Um amigo meu disse que morar sozinho muda a gente. E eu nunca entendi isso direito, até agora. Porque, mesmo com todos os perrengues, tem uma paz em saber que ninguém vai entrar no teu quarto sem permissão. Que o que é teu tá seguro. Que tua solidão, pelo menos, é honesta. Para fechar, deixo um desabafo sincero, principalmente para quem tá pensando em dividir casa com alguém, ou até já vive com outra pessoa e tá ignorando alguns sinais. Confiar é importante. Mas desconfiar, às vezes, salva. Fiquem atentos. Protejam suas coisas, sim. Mas protejam, principalmente, o espaço emocional de vocês. A casa é o último reduto onde a gente pode ser quem é sem máscara. Quando isso é violado, cara, demora pra curar. Talvez eu volte aqui com um update, se algo mais acontecer. Mas, por hora, é isso. Vou ali viver minha vida um pouco. Valeu a quem leu até aqui. Atualização 1. Oi, gente. Voltei. Nem achei que fosse escrever isso, mas algumas coisas aconteceram desde que postei. Além disso, caramba, eu não esperava que tanta gente fosse comentar. Foram centenas de mensagens, demais, conselhos, broncas e até histórias parecidas. Eu li tudo. Algumas me fizeram rir, outras me fizeram pensar, e teve uma em específico que me deu um tapa na cara, no bom sentido. Você tá sendo gentil com quem não teve um pingo de consideração por você. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Muita gente disse que eu fui mole, que devia ter chamado a polícia, feito um BO,
exposto ele em rede social, chutado ele pra fora com os 2 pés no peito. E olha, na hora, eu até me senti mal por não ter feito isso. Me perguntei se eu tava sendo frouxo. Mas aí comecei a entender que, talvez, eu só não queria carregar esse ódio comigo. Mas isso não quer dizer que eu deixei barato. Depois que ele saiu, e com mais calma, comecei a revisar as minhas coisas com mais atenção. E foi aí que percebi que ainda tinha coisa faltando. Uns fones de ouvido que eu tinha comprado em uma viagem, daqueles caros, edição limitada, simplesmente sumiram. Eles estavam guardados numa caixa dentro do armário, e eu tinha certeza absoluta de que não tirei dali desde a mudança. Na hora, fui seco nos arquivos da câmera. Comecei a vasculhar os dias anteriores à saída dele. E, como eu temia, tava lá, 2 dias antes de sair, ele entrou no meu quarto à noite, usando uma lanterna do celular, e fuçou na parte de cima do armário. Eu pausei o vídeo e fiquei em silêncio por vários minutos. Tive que levantar, respirar fundo, e sentar de novo. Eu tinha acreditado que ele ia sair em paz. Que ia respeitar, pelo menos na saída. Mas ele escolheu encerrar tudo com mais uma facada. Dessa vez, não me deixei levar pela emoção. Mandei o vídeo para o meu advogado, sim, tenho um amigo que faz civil, e perguntei se cabia alguma ação. Ele disse que sim, que embora o valor das coisas não fosse altíssimo, o conjunto das provas, somado ao padrão de comportamento, configurava assim furto e violação de domicílio. Mesmo sendo um colega de moradia. Fiz o BO online no mesmo dia. Incluí tudo, lista de objetos, vídeos, print de mensagens, relatos. Foi mais fácil do que eu esperava. O sistema da delegacia virtual aqui de SP é meio chato, mas dá conta. Agora o processo tá em andamento. Não sei o que vai acontecer. Pode ser que não dê em nada. Pode ser que ele leve uma intimação. Mas só de ter feito isso, eu senti um peso sair das costas. Muita gente comentou que minha boa vontade com ele poderia abrir espaço para ele fazer isso com outra pessoa. E esse pensamento me pegou de jeito. Porque, sinceramente, se eu não fizesse nada, era exatamente isso que poderia acontecer. Então, se ele um dia cair de novo, que seja por conta das próprias escolhas, e não por minha omissão. Outro ponto que muita gente trouxe foi a questão emocional. Teve gente que compartilhou histórias muito parecidas, inclusive de pessoas que foram traídas por amigos de infância, primos, até irmãos. E isso me fez sentir um pouco menos sozinho. Porque, no fundo, parte da dor disso tudo é a solidão. A sensação de que só você foi burro o bastante para confiar. Mas não é burrice. É humanidade. Se eu pudesse voltar no tempo, claro que teria sido mais cuidadoso. Teria guardado as coisas de forma diferente, teria percebido os sinais antes. Mas também sei que a culpa não é minha por ter confiado. A culpa é de quem trai. Depois do post, também recebi mensagens de apoio de gente que me conhece só de vista, amigos de amigos, gente do trampo. Uma colega que quase nunca falou comigo me chamou no café e disse: "Li seu post. Queria dizer que sinto muito. E que achei muito maduro da sua parte tudo o que você fez. Foi estranho, mas bom." Aquela conversa rápida foi como uma validação de que eu não estava maluco. Que tudo isso realmente foi grave. Que eu não estava exagerando, como às vezes eu mesmo pensava. Outra coisa boa que aconteceu, comecei a cuidar mais de mim. Não no clichê do tipo agora eu medito e faço yoga, apesar de, sim, eu tentei meditação e dormi nos primeiros 3 minutos. Mas no sentido real, voltei a ler, caminhar, cozinhar, ouvir música sem pressa. Fiz um detox digital por uns dias, e cara, como isso ajuda a clarear a mente. Ah, e para quem perguntou, tô firme no meu kitchen. Ainda estranho o silêncio às vezes, mas já me acostumei a ser o único culpado por qualquer louça suja na pia. E sabe o que é mais louco? Eu gosto disso. Pela primeira vez em anos, minha vida tá nas minhas mãos. Só nas minhas. Enfim, era isso. Só queria agradecer a cada um que comentou, sugeriu, xingou o Diego por mim, ou só mandou um força.
Isso aqui me ajudou mais do que muita terapia. E para quem tá lendo isso em dúvida sobre o próprio Rollmat, ou com aquela pulga atrás da orelha, confia no instinto. Sempre. Ninguém conhece melhor seu espaço do que você. Se algo parece errado, provavelmente tá. Se acontecer mais alguma coisa relevante, volto com outro update. Mas torço para não precisar. Atualização 2. Voltei. E olha, eu realmente torcia para não precisar escrever mais nada sobre essa história. Tava pronto para virar a página, seguir em frente, deixar o Diego no passado onde ele merece estar. Mas, como dizem, o universo tem um senso de humor meio torto. Porque, é claro, ele ainda tinha mais uma peça para me pregar. Tudo começou com uma mensagem da minha ex, a Marina. Sim, a Marina, a mesma com quem terminei há quase 2 anos, num término bem civilizado, diga-se de passagem. A gente manteve contato esporádico, nada demais, mas nos respeitamos. E ela sempre foi uma pessoa justa. Quando vi o nome dela piscando na notificação, até achei que fosse por engano. Mas não. Oi, Lucas. Desculpa te mandar isso, mas achei que você precisava saber. Junto, veio um print. Era uma conversa no Instagram entre ela e adivinha? O Diego. O próprio. O cara teve a audácia de mandar mensagem para minha ex, dizendo que queria esclarecer algumas coisas que aconteceram entre mim e o Lucas, e que ele achava injusto o quanto estava sendo pintado como vilão. Mano. Ele ainda escreveu algo como: se você conheceu o Lucas de verdade, deve saber que ele tem um lado meio controlador. Eu me senti sufocado naquela casa. E só fiz o que fiz porque estava passando por necessidades. Ele sabia disso, mas preferiu me filmar escondido e me expor em vez de ajudar. Ele quis se fazer de vítima. Pra minha ex. Como se ela fosse entrar na pilha. Como se ele fosse limpar a barra dele manchando a minha. Na hora, meu sangue ferveu. Mas também senti um nojo, uma vergonha alheia tão grande que quase me deu vontade de rir. Tipo, sério mesmo que ele achou que isso ia colar? A Marina, pra minha sorte, não engoliu. Ela respondeu de forma curta e direta. Você invadiu o espaço de alguém que te acolheu e ainda quer inverter a história? Eu espero que você entenda a gravidade do que fez e pare de manipular as pessoas. Quando li aquilo, senti um alívio imediato. Mas também veio uma indignação que eu achei que já tinha deixado para trás. Porque o que mais me incomodou ali não foi ele ter falado de mim. Foi o fato dele estar, claramente, tentando reconstruir uma nova narrativa. Tentando achar brechas, aliados, desculpas. Como se o problema fosse eu ter reagido, e não ele ter feito. Pensei em confrontá-lo. Pensei em mandar um textão, despejar tudo que ainda estava preso. Mas respirei. Lembrei de tudo que aprendi até aqui. E percebi que, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa que a gente pode dar. Eu só respondi a Marina. Obrigado por me mandar isso. Você não imagina o quanto me ajuda saber que ele não conseguiu te manipular. Nos dias seguintes, fiquei meio pilhado de novo. Sabe quando você acha que superou, mas aí alguma coisa te joga de volta na lama? Era isso. Fiquei repassando falas na cabeça, revisitando momentos, tentando entender onde exatamente eu errei em confiar tanto. Quase fui ver as câmeras de novo. Quase. Mas parei. Foi quando decidi fazer uma coisa que vinha adiando, agendei uma sessão de terapia. E cara, que diferença! A primeira conversa foi leve, mais profunda. Falei de tudo. Do Diego, do apartamento, da invasão, da sensação de ter sido burro, da vergonha de ter acreditado em alguém que me esfaqueou pelas costas. E a psicóloga falou uma coisa que me marcou. Lucas, o problema não foi confiar. O problema foi ele trair a confiança. A culpa nunca é de quem oferece afeto e respeito. A culpa é de quem abusa disso. Pela primeira vez, alguém nomeou exatamente o que eu sentia. Depois disso, comecei a olhar a situação com mais clareza. O Diego não é só um cara perdido. Ele é um manipulador. Pode até ser que ele tenha sofrido,
passado necessidade, se enrolado com dívidas ou traumas. Mas isso não justifica nem explica o que ele fez. Porque, em vários momentos, ele teve a chance de conversar, pedir ajuda, ser honesto. Ele escolheu roubar. Ele escolheu mentir. Ele escolheu tentar manchar minha reputação para aliviar a própria consciência. O mais irônico é que, mesmo agora, eu ainda torço para ele melhorar. Mas essa torcida é à distância. Bem longe de mim. Outra coisa que aconteceu, finalmente voltei a ver meus amigos com frequência. Fizemos um churras semana passada, aqui no meu kitnet mesmo, apertado, claro, mas com risada de sobra. No fim da noite, um deles me abraçou e disse: "Você mandou bem. Muita gente teria deixado isso passar. Você enfrentou. E pela primeira vez, eu acreditei nisso. Sei que essa história ainda vai viver na minha cabeça por um tempo. Talvez sempre. Mas agora ela tem outro peso. Não é mais uma ferida aberta. É uma cicatriz. Uma lembrança de algo que doeu, mas também me ensinou. Para quem está acompanhando até aqui, obrigado. E para quem ainda está em dúvida sobre a própria situação, repito o que disse antes. Confiar é lindo. Mas ter limites é necessário. Se acontecer mais alguma coisa, e, honestamente, espero que não, volto aqui. Mas por enquanto, acho que tô no caminho certo. Atualização 3. Bom. Eu disse que só voltaria se algo muito relevante acontecesse. Aconteceu. Lembram quando eu falei do BO? Pois bem, ele gerou consequência. Real, concreta. Não da forma que eu esperava, foi ainda mais estranha. Na semana passada, recebi uma ligação de um número fixo que eu não conhecia. Ignorei na primeira vez, mas o número insistiu 3 vezes em sequência. Atendi achando que era alguma cobrança ou call center. Mas não era. Era a delegacia. Mais especificamente, um escrivão do 14º DP. Ele me disse que o Diego havia sido detido temporariamente depois de ser pego em flagrante tentando furtar produtos de uma loja de conveniência 24 horas. Tipo, shampoo, energético, umas tralhas. Mas o que fez a ficha cair foi que, ao ser identificado e levado para a delegacia, o nome dele bateu com um boletim aberto, o meu. Não precisei prestar depoimento de novo, mas o escrivão me perguntou se eu estaria disposto a formalizar um comparecimento e levar as provas físicas, cópias dos vídeos, recibos dos objetos sumidos, prints de mensagens. Eu fui. Dei entrada pessoalmente. E foi aí que, pela primeira vez, vi o nome dele em um papel oficial com a palavra suspeito ao lado. Foi um choque. Mesmo depois de tudo, mesmo com tudo que ele fez, ver aquilo foi pesado. Aquela sensação final de que agora não era mais só entre eu e ele. Agora era real documentado. Estado. Processo. No meio disso tudo, quem me procurou de novo foi a irmã dele. Sim, a mesma que tinha vindo buscar ele naquele dia tenso da saída. Me chamou pelo WhatsApp, com uma mensagem bem diferente do que eu esperava. Oi, Lucas. Eu sei que não tenho direito de te pedir nada, mas queria conversar, se você puder. É sobre o Diego. Depois de pensar bastante, aceitei. A gente marcou de se encontrar num café perto da delegacia, numa terça de manhã. E foi uma das conversas mais difíceis que já tive com um estranho. Ela chorou. Disse que a família já não sabia mais o que fazer. Que desde a adolescência ele tinha esse padrão, pegava coisas, mentia, chorava, prometia mudar. Fazia isso com os pais, com os amigos, até com o irmão mais novo. Que já tinham tentado internação, tratamento, terapia. Nada colava. Ele sempre dava um jeito de se escapar, sempre encontrava um novo ciclo de manipulação. E que agora, com a denúncia policial, eles finalmente tinham algo externo que talvez o fizesse encarar a própria merda. Ela não me pediu para retirar a queixa. Para ser justo, ela deixou claro. A gente apoia você ter feito isso. Eu no seu lugar teria feito antes. Só queria que você soubesse que, por mais que doa, talvez isso ajude ele mais do que qualquer perdão.
E foi aí que quebrei de novo. Porque, de novo, eu vi o lado humano da coisa. Não como desculpa, mas como contexto. Um cara que cresceu com distorção de responsabilidade, que nunca levou bronca com peso suficiente, que se acostumou a se safar na conversa. Que acreditou, de tanto repetir, que o mundo devia algo para ele. No fim da conversa, eu só consegui dizer: eu não desejo mal para ele. Mas não posso mais ser o chão que ele pisa quando tá no fundo. Ela concordou. E foi embora. 2 dias depois, recebi uma notificação por e-mail do sistema judiciário. O Diego foi liberado com restrição, responde em liberdade, mas não pode se aproximar de mim, da minha casa, ou entrar em contato direto. Um alívio. Mas também uma confirmação: isso agora é parte do histórico dele. E aí, veio o momento mais louco de todos. Ontem, ao chegar em casa do trabalho, encontrei um envelope simples na minha caixa de correio. Sem remetente, sem identificação. Dentro, uma carta escrita à mão. Era dele. O Diego. Trecho da carta. Se você tá lendo isso, é porque eu finalmente entendi. Eu não espero perdão, e sei que não tenho o direito de tentar limpar minha imagem com você. Mas eu precisava colocar no papel que, sim, eu errei. Com você. Com todo mundo. E que talvez essa seja a primeira vez na vida que algo me impede de continuar fingindo que tá tudo bem. A cadeia, por mais rápida que tenha sido, me quebrou por dentro. Não fisicamente, emocionalmente. Eu vi gente que realmente não tem opção. E percebi que eu sempre tive, você era uma delas. Me acolheu. Me deu teto. Eu joguei isso fora. Você não me deve resposta. Nem compaixão. Mas precisava deixar isso aqui porque, se um dia eu melhorar, quero lembrar que alguém me tratou com dignidade quando eu merecia desprezo. Cara, eu não chorei. Eu não senti raiva. Eu só fiquei parado. Porque, pela primeira vez, aquilo parecia sincero. Não sei se é tarde demais para ele. Provavelmente é, pelo menos para nós dois. Mas saber que ele entendeu, mesmo que tardiamente, me deu uma paz inesperada. Guardei a carta. Não por nostalgia. Mas porque ela simboliza o fim de um ciclo. Agora sim, eu sinto que posso fechar essa história. O clímax não foi gritaria, vingança, justiça poética. O clímax foi esse: olhar pro que aconteceu, aceitar que fui vítima sim, mas que não sou mais prisioneiro disso. Atualização final. Essa é, oficialmente, minha última atualização. Não porque eu não tenha mais o que pensar sobre tudo isso, aliás, acho que vou processar essa história por um bom tempo ainda, mas porque, finalmente, ela deixou de me controlar. Ela não ocupa mais minha mente 24 horas por dia. Não me acorda no meio da noite. Não me deixa revisando câmera, porta, tranca, passo a passo do passado. Ela virou o que precisava virar, um capítulo encerrado. Desde que recebi aquela carta do Diego, se passaram algumas semanas. Não respondi. Nem pretendo. E antes que alguém pergunte, sim, pensei em jogar fora. Mas deixei guardada no envelope dentro de uma caixa de papelão que tenho no fundo do armário. Tá lá com outras lembranças que eu não faço questão de revisitar, mas que não consigo apagar por completo. Porque fazem parte da minha história. Falando em história, muita coisa mudou desde meu primeiro post aqui. A vida desacelerou. O silêncio da casa, que antes parecia barulho, agora virou conforto. Reaprendi a gostar da minha própria companhia. Voltei a cozinhar com calma. Redescobri o prazer de colocar uma música de fundo e só existir. Isso pode soar bobo, mas quem já passou por uma convivência desgastante sabe o quanto isso é raro. Hoje em dia, não tem mais aquela ansiedade de será que sumiu mais alguma coisa, ou será que vou voltar para casa e ter alguma surpresa desagradável. Não. Agora, meu espaço é meu de verdade. Inteiro. Seguro. E, ironicamente, foi aqui no Reddit que eu encontrei o empurrão para fazer esse movimento. Muita gente comentou lá no primeiro post e nos updates. Gente que me acolheu, gente que me confrontou,
com razão, inclusive, e até gente que dividiu histórias ainda mais complicadas, como irmãos que traíram confiança, mães que ignoraram alertas, namorados que roubaram dinheiro. Foi pesado, mas ao mesmo tempo me fez entender, isso não aconteceu só comigo. Eu não fui burro. Eu fui humano. Teve uma mensagem em particular que nunca vou esquecer. Um cara escreveu assim: você não foi enganado porque é fraco. Foi enganado porque é decente. E gente decente acha difícil imaginar a maldade disfarçada de cara boa. Eu reli isso umas 20 vezes. Hoje tenho essa frase colada num post-it do meu espelho. Também recebi apoio de onde menos esperava. Um antigo colega de trabalho, que eu nem sabia que me seguia nas redes, me mandou inbox contando que passou por algo parecido com um ex. Ele disse que só agora, depois de quase 3 anos, se sentia inteiro de novo. E que o que mais ajudou foi buscar apoio emocional, organizar as finanças e não ter pressa para confiar de novo. Esse cara até me indicou o terapeuta dele, e coincidência ou não, é o mesmo consultório onde comecei minha terapia. Aliás, que diferença a terapia tem feito? Nas sessões, entendi que a dor de ser traído por alguém próximo é uma dor que toca na identidade. Porque a gente se pergunta, como é que eu não vi isso antes, ou será que fui permissivo demais? E, com isso, o trauma se mistura com culpa, vergonha, raiva. Mas a verdade é que nada disso anula o fato de que o erro foi dele. Sempre foi. Hoje, mais calmo, consigo olhar para trás e ver o quanto amadureci com tudo isso. Não de um jeito autoajuda de Instagram, mas real. Mais pé no chão. Eu sou mais criterioso agora. Mais atento. Mas, ao mesmo tempo, não perdi minha vontade de confiar. Só aprendi a confiar com limite. Com o sinal de alerta funcionando. E sobre o Diego? Bom, ele tá fora da minha vida. Literalmente e simbolicamente. Ainda vai responder pelo processo. E se quiser mudar, vai ter que ralar muito. Não sou eu quem vai segurar a mão dele, mas torço, de longe, para que ele consiga. Não porque ele merece minha torcida, mas porque eu mereço a leveza de não carregar rancor. Queria encerrar esse post agradecendo de novo todo mundo que leu, comentou, compartilhou, criticou, apoiou. Vocês ajudaram mais do que imaginam. De verdade. Se alguém aí tá passando por algo parecido, meu conselho é simples. Proteja-se, mas não se feche. Reaja, mas não se afunde. E acima de tudo, lembre que seu valor não é definido por quem te feriu, e sim por como você se reconstrói depois. Até logo, Reddit. E, com sorte, que meu próximo post por aqui seja para contar uma história feliz.